Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam então todos muito bem-vindos aos Homens do Frac. Esta semana vamos tentar descobrir quem é o pai da criança chamada Povo Luso, ou acabar por descobrir que fomos todos adotados. Vamos ainda às compras e tentar apalpar o preço dos tomates nos supermercados. Para os temas fora do nosso jardim, à beira-mar, vamos tentar estar preparados para os próximos assaltos bancários. E não são os bancos que vão ser roubados, eles é que se preparam para nos assaltar novamente. E vamos fechar a porta, ainda lá fora, vamos ver com quantas cores se pintam as bandeiras LGBT no Uganda. Se na semana passada demos descanso a todos os que correm o risco de ser convidados por nós, esta semana voltamos à carga, convencemos um especialista, que outra razão para se chamar doutor, tem doutoramento em metodologia, MBA em variedades, mestre em coisas, licenciado em conversas várias de café e uma experiência vasta em entreter e ser entretido. As más línguas, que isto são palavras dele, as más línguas dizem que está ligado à produção de conteúdos digitais, ao marketing e dizem até que já esteve ligado à propaganda, mas são os mesmos que dizem ser um anarquista democrata. Portanto, lentamente vai-se transformando num mito urbano e, no fundo, ninguém tem certezas. Por vezes, parece que nem o próprio as tem. Doutor Vítor Raposo, muito obrigado por teres aceitado este nosso desafio. Bem-vindo aos Homens do Frac. Ora é essa, muito obrigado eu pelo convite que vocês me endereçaram. Quanto ao ilustre painel, fiquei bastante lisonjeado. Bem-vindo. Só devo dizer aqui a parte do democrata, por favor, não. Que eu não sou anarquista está bem, mas... Pronto, mas democrata não. Está bem? Pronto, esquece isso. Ok. Comigo estão sempre o Diogo Ofebauer e o Gonçalo Galvão Gomes. Boa noite, rapazes. Olá. E porque somos patriotas e o primeiro tema é nacional e como temos muito medo dos doutores e somos pessoas hiper-educadas, o primeiro dos primeiros é do nosso convidado. O doutor quer fazer um exame à orfandade política em Portugal. Esperemos que não seja de apalpação, orfandade, porque suspeitas, digo eu, que precisas, ou melhor, que precisamos de adotar uma nova classe política em Portugal, ou se calhar o que precisamos mesmo é de adotar um novo povo. Bom, a pergunta tem muito que se lhe diga. Se isto vem de cima para baixo ou de baixo para cima, não é? Exato. Pronto, basicamente aqui a questão, e eu lancei o tema e depois fiquei a pensar nele, ou seja, nem tinha pensado ainda bem no que é que podia refletir sobre ele. Eu assim, isto é um tema interessante que eu gostava de falar sobre isto, mas não sei bem o que é que ia dizer sobre isto. Mas é um tema que eu acho, ou seja, eu sinto orfandade política, não me identifico com ninguém no Parlamento, mas na realidade há muita gente a saltar. No meu estudo não científico, né? No meu estudo não científico de rua, eu vou falando com muita gente, e também fruto das várias atividades que tenho, sendo um mestre em metodologia, né? Como tu disseste, ou um MBA em variedades, consigo ir falando com muita gente. E essa gente toda, eu vejo muita classe média. Pronto. Também sou de um estado social mais ou menos classe média, portanto, e dessa classe média vejo muita gente a entrar a ficar muito excitada com a ascensão da malta tipo Donald Trump, Bolsonaro, em Portugal André Ventura, tens pronto, pessoal que entra muito pelo contra o establishment, contra o status quo, pronto. Tens esta gente. Tens, obviamente, eu não podia estar aqui a falar sobre todos os que foram sempre contra o establishment, foram sempre partidos de esquerda, geralmente Bloco de Esquerda, PCP, pronto, que aglomeram ali a militância toda à volta deles. Mas pronto, eu não me revejo em nenhum deles, e se algum deles liderasse o país, eu acho que não mudava nada. Essa é que foi a conclusão que eu cheguei. Seja estás a falar daqueles ligados à esquerda, não é? À direita é igual. Ou seja, mesmo que mude, o que eu percebi ao pôr-me a pensar sobre isto, é que o poder dos políticos é o menos. O que importa, o real inimigo, são os burocratas. Pronto, essa é que é a grande questão. O deep state, o verdadeiro establishment, são todas as pessoas que não estão, na realidade,
ou seja, não é idêntico à elite governante que rejeitamos. Ou seja, se nós quisermos derrubar o Estado, vamos ficar com mesmo que vá para lá alguém, o André Ventura, Iniciativa Liberal e PSD, porque chegará a fim de ciclo, não é? Pronto, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, com enquadramento ou outro, os tios vão se casar todos e as comadres vão-se todas entender e aquilo dá-se. Pronto, nem que seja numa reunião qualquer daquelas de avental, né? Que eles gostam todos de ir. Se é que me entendem. Vocês e os ouvintes devem entender. São sardinhas, certo? Sim, exato. E o Santos? Então, como isso acontece? Mas o que acontece é que todas as agências reguladoras, todas as leis criadas por políticos, todas as regulamentações, todas as empresas que têm coluio com o Estado, que são muitas, todos os poderes do Estado vão continuar todos intactos. Ou seja, nada vai mudar. Quem for para lá vai só herdar basicamente herda a máquina toda que lá está. E estas pessoas, basicamente, podem ainda ser mais perigoso. Ou seja, isto parece quase como se eu estar... Eu não é que eu não seja a favor de um discurso anti-establishment, ou anti-deep state, ou anti-burocratas que lá estão, mas estes burocratas, ou seja, os funcionários públicos, os gajos, o judiciário, as empresas, esta malta, eles todos devem favores uns aos outros, todos fazem favores uns aos outros. Eles é que são o principal inimigo. Pronto. Basicamente é essa a conclusão que eu cheguei. E eles têm uma coisa, eles nunca chegam a ir a votos. Nunca. Estes são os gajos que nunca vão a votos. Quem vai a votos, eles são imunes a eleições. Por isso é que os políticos e o teatro, o circo todo que nós vemos, né? Parece... O português tem uma coisa. O português, e se calhar não é só uma coisa portuguesa, mas a pessoa de manhã há uma notícia sobre uma coisa qualquer e às 8 da noite quer uma solução no Jornal da Noite. Obviamente é só espuma, não há mais nada. Percebes? Portanto, passa muito por aí. Mas... a questão... Diz. Não, eu queria dizer... Pode interromper à vontade. Obrigado. Não, eu estava a ouvir-te atentamente e a pensar, mas quando tu lembraste de trazer este tema, chamaste-lhe orfandade em Portugal. Política. Ou orfandade política, não falas só em Portugal, falas a nível... Acho que há, porque por exemplo, o que eu quero dizer com isto, a primeira parte é dizer que, independentemente do que aconteça, este discurso anti-establishment é totalmente populista. E venha ele, da esquerda ou da direita, e neste caso muito à direita, com o Chega e com o André Ventura, que é um tipo excelente e muito bom, tem uma grande lábia e tal, e consegue pegar em muitos sítios, e é muito inteligente, é muito rápido a pensar, ou seja, tem uma figura política muito boa, é muito bom politicamente, ou seja, muito rápido, ele consegue destruir é a experiência de comentarista de futebol, ele destrói em debate qualquer pessoa. Pronto, para o Jornal Expresso o Rui Tavares ganhou todos, claro, a gente sabe, mas tirando isso, pronto, para qualquer pessoa que pense um bocadinho consegue perceber que o André Ventura ganhou uma parte dos debates, só não ganhou ali com o Marcelo Rebelo de Sousa, talvez. Pronto, eu vejo muitas pessoas a saírem mesmo, por exemplo, posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que sempre votou PS e tem 60 e poucos anos e sempre vota com consciência porque para ela é um partido de charneira e é um socialista, classe média alta e a realidade é, apesar de votar sempre assim, está a ponderar votar Chega, porque há muita gente a migrar para esse. E a questão é o canto da sereia, que estou a dizer. E seja do Chega, seja da Iniciativa Liberal, porque é o Bloco de Esquerda com uma máquina de calcular, não é? Pronto. Mas basicamente aquilo é um antro de esquerdalhos também. Pronto. Esta é... Pá! Posso... É o que é? É a minha opinião, só me compromete a mim, como mas é o que é. Pá, o PSD é um saco de gatos como o PS, pronto. Muitos interesses, muitos favores, portanto nada muda, ou seja, nada muda para mim, por isso, na história política eu não tenho ninguém, ou seja, não há nenhum partido que diga literalmente que o problema são as burocracias, são as agências do governo, são as empresas públicas, são os parasitas que vivem à volta disto tudo. Pronto, porque tu tens... É assim, os pensionistas estão a receber de um sistema, seja ele a Caixa Geral de Apresentações, seja o Sistema de Segurança Social, estamos a falar de um sistema Ponzi, né? Que vai dar o estouro, de uma forma ou de outra, vai dar sempre o estouro.
Aliás, com a crise agora da inflação, tu vais ter, e com as crises das dívidas públicas que vão aparecer, não aconteceram até agora, porque o Banco Central não deixava, e comprava a dívida pública, e já lá vamos falar sobre o Banco Central, mas a questão é, tu tens as crises da dívida, o que vai acontecer é que vai haver uma migração dos fundos, o governo vai passar os fundos acionistas como garantia para adquirir mais dívida, para fazer mais projetos da treta, e ministérios inúteis e parasitas. Mas além dessas pessoas que trabalharam, vamos dizer que é justo elas receberem uma pensão, claro que sim, porque descontaram para isso. Eu acho que não devia ser compulsória, pronto, mas isso é outra... É tema para outro debate, íamos de gastar aqui 2 horas. A questão do para cima ou para baixo e do orfanato político, tu não tens nenhuma voz, na realidade, todas elas debatem só a procurar soluções do Estado, quando o Estado foi o principal criador do problema. Pronto. Então vais procurar soluções dentro da própria máquina que já criou o problema. Por isso é que eu me sinto órfão politicamente. Eu não tenho nenhuma voz que me defenda contra esta gente toda. Percebes? Porque tu tens montes de funcionários públicos. Tu tens, por exemplo, uma Câmara de Lisboa, neste momento, que consome sozinha mais de todas as outras câmaras municipais, todas. Por isso, mas aqui a responsabilidade é desta elite que tomou conta do poder, ou será do povo que se habituou a ter um papá que olhe por ele? Epá, eu não sei onde é que isto... essa é uma excelente pergunta. Eu não sei mesmo onde... É mesmo uma excelente pergunta, que eu não sei onde é que isto ficou. Porque, por exemplo, nós, há 500 anos atrás, tivemos os descobrimos o caminho marítimo para a Índia. Nós éramos uns gajos que inventávamos, demos-nos ao mar, ou seja, há toda essa história, né? E depois estamos uns bananas, hoje em dia, basicamente. Porquê? Eu penso que isso acontece, hoje em dia, porque nós também importamos muitas... Ou seja, estamos a falar de um mundo, neste momento, o mundo é um mundo, e sempre foi, ou seja, independentemente da questão da expansão monetária e de grandes teorias económicas, o mundo sempre se rege por uma questão: acesso a matérias-primas e energia. O mundo rege sempre a vida humana é à base disso, matérias-primas e energia. Então pronto, Portugal teve, há 500 anos atrás, estava na ponta mais ocidental da Europa, as matérias-primas estavam cá caríssimas, éramos os últimos a pagar, ou seja, os intermediários todos comem com a sua parte, como é óbvio, porque os transportes não se fazem de grátis, não fazem de borla, né? O pessoal pensa que é tudo de borla, é tudo grátis, mas não é. E nós o que é que fizemos? Fizemos ao mar. Só que o mar, nós para passar o cabo do bujador fizemos 20 tentativas, por aí, mais ou menos, uma coisa assim do género. Ou seja, tivemos de ter coragem, morreram pessoas, claro, mas tivemos que inventar e ser inventivos e desenrascar-nos. Portugal sempre... Aliás, há uma imagem portuguesa que é o gajo com um arame e com um cordel arranja qualquer coisa, quase. E nós perdemos isso. E nós perdemos isso a importar ideias da Europa para cá. Ou seja, nós estamos a tentar funcionar num país que é altamente criativo. Ou seja, também por ter sido sempre tão pobre e estar sempre com poucos recursos, porque nós não temos território, nós só temos o mar, não temos mais nada. E quando não temos território, nós temos que inventar. E somos altamente criativos. E não importamos ideias da Alemanha, importamos ideias de França, mas eles têm um território diferente do nosso. E o que acontece é, nós perdemos aí. Portanto, há responsabilidade nesse aspecto, para mim, em termos culturais e de ideia de como é que se gera uma nação. Há, obviamente, uma questão de responsabilidade do povo em ter-se deixado de manipular a entrar dentro desse esquema mental diferente do nosso. Porque a nossa identidade, e se vamos analisar a nossa história, não é assim. O povo português não era desta forma. E hoje é desta forma e é manso. É manso. E porquê é que achas que isso acontece? Quer dizer, porque às vezes temos a ideia de que em Espanha eles são diferentes, atravessamos a fronteira. Chega cá grátis. O dinheiro chega cá grátis. É isso. Deixa-me ouvir então a opinião do Gonçalo e do Diogo em relação a esta matéria. E eu, exatamente ao Gonçalo, e aproveitar estes 500 anos em que tu fizeste a viagem no tempo e perguntar-lhe ao Gonçalo se achas que o povo português é capaz desta responsabilidade de ter um Estado que não nos limpa a fraldinha, ou seja, achas que nós somos capazes de viver sem o Estado tão pesado como nós o temos? A resposta curta é não acho.
Ora viva a todos, cumprimentos aos meus caros amigos José Carlos e Diogo, aos nossos ouvintes, subscritores e quem nos segue por aí, e uma saudação especial ao Vítor Raposo. Nós ainda não lhe dissemos, mas o Vítor foi um dos primeiros nomes que pensámos para o programa e é um privilégio e uma alegria tê-lo aqui connosco. Obrigado mais uma vez por estares por cá. Obrigado. Há uma espécie de lugar comum para quem vive fora de Portugal, que é uma genuína incompreensão sobre a situação do país. Portugal tem condições para tudo e quem passou por fora sabe que isto é verdade. Principalmente aqui no norte da Europa, passamos metade do ano com mau tempo, muitos meses quase não há sol, a agricultura não presta, as pessoas são fechadas, a comida é uma tristeza, e mesmo assim as coisas funcionam melhor e não é por acaso. E é difícil fazer uma análise sem concluir, com pena e com algum embaraço, que o problema de Portugal são os portugueses. Não é má sorte, não é destino, somos nós somos o problema. Há uns meses escrevi um artigo no jornal alemão Portugal Post com o título Agarrados ao Fundo. E nesse artigo falo daquilo que considerei as 6 razões por Portugal não sair da cauda da Europa. Vou só enumerá-las sem desenvolver muito, o texto tem alguma dimensão e nós não temos tempo. Mas eu vou só fazer aqui um resumo muito rápido. As 6 razões. Razão número 1. Somos um povo que cultiva a inveja e despreza o sucesso dos outros. O que mais aborrece os portugueses não é estarem mal, é o vizinho estar melhor do que eles. O bem-estar dos outros chateia-nos mais do que o nosso mal-estar. Razão número 2. Consideramos qualquer acumulação de riqueza sempre imerecida, injustificada e merecedora de punição. O chamado ódio aos ricos, mesmo quando os ricos não são bem ricos, ou quando a fortuna que têm vem de trabalhar, de correr riscos, de criar empregos e também de gerar riqueza para os outros. Razão número 3. Somos pouco exigentes com a nossa classe política. E há muitos exemplos para isto, mas um dos mais recentes é a TAP. A gestão que o governo fez da nacionalização, os custos que isso trouxe e o culminar de agora ter que reprivatizar a empresa, menos de 3 anos depois, devia colocar, pelo menos, assim, um número conservador, meia dúzia de pessoas a cumprir pena de prisão por gestão danosa do erário público, com o nosso primeiro-ministro à cabeça. Mas, em vez disso, os portugueses provavelmente dar-lhe outra vitória eleitoral. Somos, no fundo, mais exigentes com o treinador do nosso clube do que com o nosso governo. Razão número 4. Somos corruptos na medida que conseguimos. Esta é polémica, não é? Portugal finge que detesta corrupção, mas os portugueses adoram cunhas, adoram o amigo de polícia que safou a multa, o médico que passou a nossa mãe à frente da lista de espera, o emprego que se conseguiu na função pública naquele concurso arranjado. Uma grande parte dos portugueses, precisamente porque é permeável esse tipo de coisas, só não é corrupto porque não tem oportunidade. A integridade moral é uma questão de princípio, não tem a ver com o valor monetário das coisas, e a nossa tolerância face à corrupção é porque intimamente não a condenamos. Só aqui para acabar as últimas 2, uma que Zé Carlos, tu falaste, somos mentalmente dependentes do Estado, é a razão número 5. Somos todos, políticos, empresários, trabalhadores, criámos o Estado e tornámos-nos escravos dele. Os portugueses querem que o Estado tenha um canal de televisão, que tenha uma companhia aérea, centenas de empresas públicas que nos dizem que são essenciais, mas ninguém percebe muito bem porquê. Queremos o Estado na economia, queremos mais leis, mais regulamentos, queremos que o Estado resolva, e a verdade é que muitas vezes a melhor ajuda que o Estado podia dar é mesmo sair da frente. 6ª e última, esta é mais uma embirração pessoal, eu tenho que reconhecer. Achamos que os títulos académicos são posições nobiliárquicas e temos excesso de protecionismo. Portugal é o único sítio que eu conheço, não é que eu conheça muito, mas conheço alguns sítios, em que um licenciado em Geografia quer ser chamado doutor. Isso reflete-se numa espécie de sistema de castas muito dissimulado, mas que está instalado na sociedade. A pessoa do escritório julga que está numa casta superior ao operário, mesmo que este até ganhe mais e faça mais, esteja mais qualificado. Disse aos miúdos, eu lembro-me disso quando estava na escola, que os cursos profissionais são para os burros e que os inteligentes têm que ir para as universidades, mesmo nem que seja para estudar a psicologia das pedras. E esta estratificação é das coisas mais absurdas que existe no nosso país. Isto dava para muita conversa, mas fico-me por aqui. E se estas 6 razões não explicam tudo, explicam pelo menos uma grande parte do problema. Muito bem. Deixa-me então agora perguntar ao Diogo, e para terminar em grande, porque ele que é um liberal...
E, e portanto, mas ele é um liberal, não esta nova raça de liberais que há bocado o doutor Vítor Raposo estava a insinuar, mas portanto um liberal em princípio não gosta do Estado Papá. Mas a ideia aqui, só para fechar, será que mesmo uma sociedade sem funcionaria sem qualquer tipo de pai, sem um Estadozinho, pelo menos por mais pequeno que fosse? Eu pessoalmente prefiro ser órfão a ter um pai abusador, não é? Mas olá a todos. Um cumprimento e um agradecimento especial, obviamente, ao Dr. Vítor Raposo por ter juntado a nós e como o Gonçalo disse, é um privilégio enorme tê-lo aqui, mas também ao pessoal ao staff do Spotify, que está certamente a ouvir, e eu sei que estão a ouvir, porque o nosso último episódio foi novamente marcado com o aviso de informação sobre a Covid, aquele aviso informe sobre a Covid no Raio que o Esparta, e considerando que a única coisa que aparece na descrição do episódio que indicia que a Covid pode ser um tema é o excesso de mortalidade, das duas uma. Ou eles relacionam o excesso de mortalidade com alguma coisa que tenha a ver com a Covid, e nós sabemos que não foi a doença, ou então são ouvintes, e ouvem-nos, e foi por isso que souberam que nós falamos sobre a Covid durante o programa, e como tal, e como estou certo que é este o último caso, fica aqui o nosso abraço a estes atentos fãs que trabalham no Spotify. Em relação à orfandade política, particularmente em Portugal, quando nós estivemos com o João Mendes, o nosso primeiro convidado, nós abordamos esta questão da inexistência de alternativas partidárias em Portugal, e eu na altura referi que a direita não existe, ou seja, não existe ninguém em Portugal que defenda a liberdade e a soberania do indivíduo como princípio primordial. Os únicos que se dizem de direita, sem vergonha da palavra, é o Chega, mas o Chega defende a tabelação de preços. O Chega não já falamos sobre isso várias vezes, o Chega não tem alicerces ideológicos, é o que os ventos determinarem, anda ao sabor dos apetites populares, e os apetites populares pediam tabelação de preços, já falaremos disso mais à frente. A IEL ameaçou ser esse adulto na sala, mas a IEL rapidamente se deixou contagiar por outros vícios de poder instalado, e mais do que isso cometeu, diria, erros e deu tiros nos pés que lhes vão custar muito caro, porque a IEL rejeita ver que muito mais do que uma fissura entre a esquerda e a direita, económicas, clássicas, há na verdade uma facção crescente de insatisfeitos, mas sobretudo de despertos. Há pessoas que se aperceberam nos últimos 3 anos, sobretudo, que vivem rodeadas de mentiras, e que organizações internacionais, governos, corporações, partidos, comunicação social, vivem todos com o único objetivo de os enganar, de os doutrinar, de os propagandear. É o único objetivo. Nada do que sai da boca de nenhuma destas entidades roça sequer a verdade. E com a Covid e com todos os psyops que se seguiram, as mentiras, as contradições, as burlas todas, foram ficando cada vez mais, progressivamente mais evidentes. Aliás, neste momento são de tal forma evidentes que a única coisa que nos impede de as ver, ou que pode impedir alguém de a ver, ou é o orgulho, ou, mais comum ainda, conseguir dar esse salto, que é um salto extremamente desconfortável e doloroso, que é o salto para a conclusão óbvia, que é que o mundo político e corporativo é coordenado por psicopatas, e que é feito girar por idiotas úteis que fazem o trabalho sujo. A IEL, mais determinada em ir para as trincheiras da guerra económica, decidiu seguir o curso das mentiras, das psyops, e há muito bom eleitorado que já deixou de comer gelados com a testa, ou como se diz aqui no Porto, comer merda às colheres, não é? E que vê a IEL a ter discursos que alinham nas mesmas mentiras contra as quais eles se revoltaram. Agora, nós tínhamos falado, quando discutimos este tema da orfandade política, ser a inexistência de partidos que falam para as pessoas adultas, ou que tratam as pessoas como se elas fossem adultas. E é natural que não haja esse partido, porque é assim que funciona o sistema democrático, não é? Portanto, a necessidade
a necessidade que um governo tem de agradar a uma população que é pouco informada, que é facilmente manipulável, redunda inevitavelmente em política superficial e infantilizada e, consequentemente, em governantes atores. O Vítor falou há pouco em teatro e é mesmo o que é, porque há que parecer mais do que ser em democracia e isso só dá para um grande espetáculo. Portanto, eu diria que a orfandade política seria resolvida em Portugal e noutros países, certamente não é um fenómeno exclusivamente português, de um partido que fale abertamente do que nos está a acontecer. E o que nos está a acontecer é que, independentemente das nossas questões nacionais, vivemos num mundo globalizado. E neste momento o mundo livre está a ser alvo de um ataque vil de fascistas, na verdadeira acessão da palavra, e há uma razão pela qual eles nos puseram a retirar o peso da palavra, chamando fascista a toda a gente, para que não tivéssemos palavra para quando o fascismo nos aparecesse à frente, que é o que está a acontecer agora, e portanto a palavra fascismo que eu uso para caracterizar esta intenção é desprovida de impacto, porque a palavra fascista vulgarizou-se, mas serve para definir isto, serve para definir este conluio de corporações e governos para roubar mexilhão. E este mundo livre está a ser alvo de um ataque de fascistas que vão segregar, que vão censurar, que vão mentir, que vão roubar, que vão prender, que vão injetar, não é? E matar, até construírem um mundo distópico que envisionam. E não há nenhum partido que tenha medo de constatar isto, que terá jamais o meu voto daqui para a frente, e eu diria possibilidades sequer de representar uma lufada de ar fresco, porque os únicos partidos que ameaçaram foram a IEL, que rapidamente revelou a verdadeira faceta, e é o Chega, que não tem qualquer tipo de base ideológica. Então, continuamos órfãos, não é? E não vês perspectivas, é isso? Não, mas como disse, às vezes mais vale não ter pais do que ter pais que tornam a vida mais difícil. Muito bem. Avançamos, vamos avançar na emissão. Eu queria só, para quem nos está a ouvir, que de vez em quando ouvem o Darth Vader a respirar, não é? É o Dr. Vítor Raposo, que tem um aparelho ligado à boca e que faz um fumo e parece o Darth Vader, mas não é. Okay. Não é. É só o Dr. Vítor Raposo. Vou-me abster. Muito bem, continuamos nos temas nacionais e dando voz aos funcionários desta empresa de cobragens difíceis. Esta é mesmo difícil porque nos dói muito na carteira. Vamos continuar com o Diogo. Podia perfeitamente ser uma expressão a tripeiro, tipo, Diogo vai mais compras, mas não é. O Diogo quer mesmo falar desta coisa moderna e fruta da época que é o controle dos preços e que o povinho do que falávamos há pouco quer muito, ou gostava muito que fosse possível. E esta coisa ainda mais moderna e atual que é o ódio aos supermercados. Eu, Diogo, para ti tenho duas perguntas. Começando pelo fim, o ódio aos supermercados não será uma coisa subconsciente, até útil se calhar, porque assim responsabilizamos a comida pela nossa obesidade e gorduras acumuladas? E a segunda pergunta, o controle dos preços nos produtos de primeira necessidade, como a comida, que estávamos agora a falar, não deveriam mesmo ser tabulados? Não sei qual delas responder primeiro, honestamente. Estou completamente perdido. Mas vou começar por prefaciar, e é importante e é absolutamente essencial contextualizar a minha intervenção, que é eu não pesco nada de economia. Esse é o contexto que eu quero criar. Hoje o episódio versa muito sobre temas económicos e este até fui eu que o trouxe. Mas eu tenho apenas conhecimentos básicos e superficiais de economia relevantes, ao contrário dos meus colegas paineleiros que sabem da poda. Portanto, eu não vou... e não é por não dar importância à economia, pelo contrário. É mesmo uma incapacidade física de aprender. Começam-me a falar em taxas de juros e eu transformo-me no cartoon que tem que pôr palitos nos olhos para manter abertos. Não dá. E outros terão essa reação a outros temas. Eu, por exemplo, adoro literatura e há muito economista que não ia conseguir ler uma página dos Lusíadas. Eu sou um gajo das humanidades, das artes. No fundo, um gajo da parte imaterial da vida, da parte estética e espiritual da existência humana, e portanto interessam-me pouco os assuntos mundanos e passageiros de que trata a economia.
Portanto, instado a falar sobre assuntos económicos, eu tenho duas opções. Ou faço de conta que sei de que é que estou a falar, não é? Faço uma voz com algum gravitas e simulo que estou aqui a fazer previsões e análises como sendo empiricamente sustentadas. Esta é a estratégia dos economistas que vão à televisão, é precisamente isso. Ou tenho a humildade de admitir a minha profunda limitação e mostrar a minha utilidade de que forma? Expondo precisamente qual é que é a percepção que o comum dos mortais como eu tem sobre estas temáticas. E o tema da inflação galopante em Portugal é o ideal para falar aquilo do desfazamento que há entre o que nos dizem os governantes e os economistas e aquilo que é a nossa experiência real. O primeiro desfazamento é, obviamente, entre o valor da inflação que nos dizem que se verifica e os reais números da inflação nos preços, que é 7 ou 8 vezes superior àquilo que nos é anunciado. E o segundo é, obviamente, a causa da inflação. E aqui na causa da inflação eu diria que nós temos também que separar o fenómeno da inflação global, que tem afetado todo o mundo ocidental, daquilo que é o fenómeno nacional dos preços dos bens alimentares, porque na maioria dos países esta explosão de preços não se verificam nesta dimensão e eu não entendo, e aqui é que entra a minha parte da ignorância e de manifestar esta ignorância. Seria um prazer para mim ouvir os meus colegas a explicar-me o assunto como se eu fosse muito burro. Mas em relação à inflação global, não é preciso ser um economista para somar um mais um. Portanto, durante muito tempo, uma percentagem considerável da população fechou-se em casa, fecharam-se as fábricas, interrompeu-se a produção, fecharam-se os portos, no fundo, bloqueou-se a economia. Isto cria, obviamente, um problema. Se dinheiro é trabalho, como é que vai haver dinheiro sem trabalho? Mas não se preocupem, porque o Banco Central Europeu e a Reserva Federal tiveram uma solução genial que, por acaso, ocorreu-me quando eu tinha 6 anos e tenho pena de não ter patenteado na altura, que é, se nós imprimirmos notas e dermos notas aos pobres, eles deixam de ser pobres, porque já passam a ter dinheiro. Isto foi uma ideia que me ocorreu quando eu tinha 6 anos, que eu achei genial, que eu partilhei automaticamente com o meu pai à espera que a resposta dele fosse: solucionaste a fome no mundo. Genial. Meu pai explicou-me que as coisas não funcionam assim, que o dinheiro representa valor, mas hoje em dia parece ignorar-se essa premissa básica. E, portanto, não é preciso ser mais do que um miúdo de 6 anos para perceber isto. Depois temos a questão dos preços dos produtos alimentares, que estão completamente insuportáveis, como não acontece nos outros países. E a questão aqui é óbvia. Porquê? Porquê é que isto acontece? E eu coloco, efetivamente, esta pergunta genuína aos meus colegas de painel, mas parecem haver, sobretudo, 2 escolas para explicar a inflação estúpida dos preços alimentares em Portugal. Uma que culpa os supermercados, não é? E a ganância voraz do grande capital, e outra que afirma que é uma consequência inevitável de tudo o que andamos a fazer à economia. Como óbvio não tenho resposta e deixo essa questão, mas há aqui 2 questões que estão interligadas e que são facilmente desmontáveis, que é o ódio aos supermercados e a exigência pela tabulação de preços. Não é preciso passar a primeira aula de economia one-on-one, não é, para saber que não há uma entidade que determina preços. E, portanto, qualquer tipo de intervenção no sentido de o fazer ou de alterar artificialmente esse processo gera prateleiras vazias. Até aqui tudo bem, faz sentido para mim. Fez sentido para mim na minha primeira aula de economia que tive na vida. No entanto, e mesmo sendo tão evidente uma ideia estapafúrdia, existiu essa campanha de existência de tabulação de preços. Essa campanha foi plantada, essa SAIOP existiu e, como se sabe, a opinião pública obedientemente cumpriu as ordens e exigiu precisamente isso, e ao governo permitiu lavar as mãos e culpar exclusivamente os lucros excessivos dos supermercados, quando na verdade, e esta é que é a parte estúpida, não se verificou o aumento das margens de lucros, não existiu o aumento de margens de lucros dos supermercados oficialmente, e portanto, mais uma vez se verifica a imagem que já fizemos aqui, que é ter o leão a comer-nos as pernas, enquanto nos diz para termos cuidado com os mosquitos, que são muito perigosos, não é? O Estado tem sido aqui o grande beneficiado através de receita fiscal da inflação, não são os belmiros, não são os mercados, é o Estado. A inflação aumentou as receitas do Estado e um Estado mais rico não é um povo mais rico. Um Estado mais rico ao encontro do que o Vitor disse, é uma elite mais rica, são clientelas mais satisfeitas, são os vampiros todos de barriga cheia, mas não é povo mais rico. E em relação aos olhos ao supermercado, só para terminar a intervenção,
acho piada, porque eu gostava que tivesse ouvido a mesma indignação em relação às grandes superfícies que são controladas pelos grupos económicos e ao poder descontrolado que esses grupos económicos exercem sobre os responsáveis políticos. E digo poder descontrolado para não dizer que os têm pelos tomates, porque quando eles foram os únicos que estavam autorizados a fazer negócio e as pessoas diziam que isso era uma situação absolutamente inaceitável, essas mesmas pessoas continuaram fechadas em casa a criticar quem falava sobre o problema. Porque enquanto o pequeno mini mercado da rua estava obrigado a estar encerrado, mesmo com a dona a passar fome, que não tinha rendimentos, e o pequeno comércio continuava legitimamente, ilegalmente e diria até cruelmente obrigado a estar fechado, enquanto isso as grandes superfícies continuavam a poder estar abertas. Quando o Alfarrabista teve que fechar portas, a FNAC continuou a estar aberta. E enquanto a estrutura económica do país ruía o pequeno comércio, as grandes superfícies continuavam autorizadas a manter-se abertas e a continuar o seu negócio. O que é que justificou esta política discricionária? E porquê é que as pessoas que têm tanto ódio ao grande capital estavam na altura em que esta situação absolutamente inaceitável acontecia, estavam fechadas em casa, duplamente assaimadas, injetadas pela Big Pharma, a fazer compras no continente online e a insultar quem alertava para esta absoluta crueldade. O ódio pelo grande capital é seletivo. É seletivo se ele é necessário ou não para a sua vida. E naquele momento em que as pessoas estavam em casa, era. Portanto, o continente dava um jeitaço na altura. É pena que na altura o mini mercado tivesse fechado e que ninguém tivesse aberto a boca. Passando a ti, doutor, e eu imagino que tu não és homem para ir às compras, porque tu és homem de ter um quintal, de certeza absoluta. Sim, portanto, o teu quintal não sofreu com a inflação. Não, Ou és como todos os outros? sou como todos os outros, mas bem, o Diogo, adorei o teu comentário, Diogo, devo já dizer, feroz. Feroz. Bem, olha, o que é que eu, por acaso, antes da inflação chegar, ou seja, da inflação ser notícia, digamos assim, eu tenho uma empresa na área do food service, então eu para isso eu tenho que fazer food cost, então eu já sei o que é que vinha aí bem antes do comum mortal saber o que é que vinha aí, pronto. Portanto, eu tenho um Excel que está sempre vermelho já a acontecer. Dizer-me, olha, subiu mais X% e no supermercado ainda não se notava muito. Mas quando estamos a falar de margens, o que acontece é que um negócio normal, como eu tenho uma pequena empresa, imputa essa diferença de inflação geralmente a si próprio. Que é o que acontece na maior parte dos pequenos produtores e pequenas empresas. O grande capital, como esta expressão tão partido comunista que ali o nosso amigo Diogo usou, o grande capital, só para, no meu entender, não existe em Portugal. Não existe grande capital em Portugal. Existem os capitalistas que vivem a mamar na teta do Estado. Pronto. Basicamente é isso. Vivem todos ali juntinhos e tal. Existe esse capital. Pronto. Existem algumas grandes empresas que são protegidas por esse capital. Porque só em licenciamentos, e legislação, e regulação, e mais 1000 tretas, uma pequena empresa nunca consegue competir com esses gajos. Pronto. Agora, que as margens, essa história que nos contam, este ódio que nós temos às grandes superfícies e não sei o quê, a história é a seguinte, e o Diogo disse, as margens deles não aumentaram, isto é um facto, ou seja, as margens são as mesmas, nominalmente sim, mas em termos percentuais mantém-se tudo igual. Agora que uma pessoa que se puder ter um quintal para não pagar mais pelas batatas, eu aconselho muito a ter. É a melhor decisão que podem tomar nos próximos tempos, todas as pessoas, é ter terra. Enquanto eles não vierem atrás dela, porque eles vão de vir. Eles vão de vir. Nós estivemos a falar na semana passada precisamente de como na Holanda estão a ir a essa base, estão a roubar a terra aos agricultores. Claro. Por isso é que é importante terra e armas. É o que eu acho mais importante. Isto é altamente subversivo, eu sei,
Mas para algumas pessoas sim, mas um cidadão honesto, ok, tem que ter arma. E com isto vais Tem, receber uma visita em tua casa logo à noite. claro, venham eles. Serão bem recebidos, já vai-se de chumbo. Muito bem. Mas porquê? Há um cartoon, eu adoro o Quino, e há um cartoon do Quino em que ele coloca um homem de armas a fazer furos na terra para colocar a semente a seguir. Portanto, é com essa intenção, claro, as armas é com essa intenção, é fazer furos na terra. Claro. Sim, É para sim. fazer de inchada. Ainda bem. Ainda bem. Gonçalo, tu que és o representante nestas nossas conversas, obrigar a ser herbívoros, não suspeitas haver aqui uma contraofensiva, da vossa parte, claro, para não se comerem muitos vegetais? Ou melhor, é ao contrário, não é? É ao contrário, até estava aqui a pensar mal, é ao contrário, é uma contraofensiva dos que querem que nós comemos mais carne e assim aumentam os produtos, os vegetais e aqueles produtos mais básicos e nós vamos ser a carne e o marisco vai ficar muito mais barato e nós vamos comer carne e marisco só. O problema é que é Que mundo verdade, vai horrível, mesmo que mundo acontecer. Porque eu acabei de ver as medidas do abaixamento do IVA e nos produtos não vi lá o tofu. É uma coisa que me envergonha bastante. Não, eu não só sou representante dos herbívoros, como também, não é que tenho orgulho, não tenho orgulho nem vergonha, mas também tenho experiência como gestor de supermercados numa dessas cadeias que toda a gente odeia, que aliás foi o meu último emprego em Portugal. E por isso tenho assistido com algum interesse, com de certa forma divertido, o debate de pura ignorância sobre este tópico, mas aquela ignorância que dói até na alma. Eu tenho visto jornalistas a escreverem coisas como um produtor vende um produto a 10, o supermercado vende a 50, logo lucra 500%, ignorando todo o processo logístico, todos os custos associados, custos associados que vão de pessoal para transportar o acondicionamento e com isto pessoal para acondicionar. Se um produto precisar de frio é preciso garantir que mantém a refrigeração, normas HACCP, controle alimentar, que em produtos como a carne, o peixe ou a fruta e legumes são muito complexos, é preciso rastreabilidade de temperatura não sei quantas horas, não sei quantas vezes por dia, é preciso pessoas para trabalhar nas lojas que fazem a reposição ao longo do dia, que trabalham nas caixas, é preciso pessoas para amanhar o peixe, para cortar a carne. Depois uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, a quebra nos produtos frescos é elevadíssima. Por exemplo, uma caixa de bananas tem 15 quilos, mas 2 ou 3 vão sempre para o lixo, porque os clientes separam, amassam, danificam, estragam. Portanto, quando se faz contas ao chamado lucro, é preciso entender este processo. Claro que quem fala nessas coisas, quem fala em limitar lucro ou controlar o lucro, nunca geriu nada na vida, nunca teve um negócio, nunca sequer vendeu batatas na rua. Claro que os supermercados não são inocentes e aproveitam-se muitas vezes das circunstâncias, mas é para isso que eles existem, não é? Mas se o governo começar a tabular lucros e se esse tabulamento não cobrir o processo que mencionei, eles simplesmente deixam de vender, reduzem a oferta e os supermercados que não estão no mercado da caridade, se não dá lucro, não vendem e depois os produtores ficam com não sei quantas toneladas de maçãs e cebolas e batatas para enterrar porque ninguém as compra. Dito isto, se devíamos comprar mais a pequenos produtores e ajudar mais o pequeno comércio, claro que sim, mas isso é uma responsabilidade que é nossa, não é? Se alguém acreditar que faz mais sentido gastar dinheiro num pequeno produtor do que num supermercado, tem a liberdade de ir a um pequeno produtor e não ir a um supermercado. Isto não tem nada a ver com o governo. Uma nota final, só para dizer que a inflação em Portugal está abaixo da média europeia. Há 11 países na União Europeia com inflação inferior à nossa, todos os restantes têm uma inflação maior, alguns 2 vezes superior. Portanto, o ataque aos supermercados serve para esconder o facto das pessoas estarem mais pobres e terem menos dinheiro para comprar coisas, mas tem muito pouco a ver com a questão do lucro ou da ganância dos supermercados, que tem que ter. Deixa-me só adicionar aqui uma questão, Gonçalo, ao teu comentário, que é, o pessoal fala muito destas questões da inflação e da subida dos preços, não ouço ninguém a falar de produtividade. O problema dos preços terem tanto impacto nas pessoas, na carteira das pessoas, é simplesmente que as pessoas ganham pouco. E ganham pouco porque são pouco produtivas. Ninguém ouve ninguém a ter um plano sobre produtividade para o país. Essa é que é a questão. Tu precisas de ter mais produtividade, precisas ganhar mais. Se só ganhasse mais, isto não diria tanto. Pronto. Claro. Por isso é que aquela questão do ódio
e tu falaste daqueles 6 pontos, não é? Do ódio ao lucro, da inveja quase latente e permanente do português típico, e o resto é tudo sucedâneos daí, dessas duas grandes características, são principalmente a questão de nós não produzirmos, nós somos pobres, pronto. Não somos produtivos, e nem a falo sobre produtividade. Mas aqui, eu queria voltar aqui atrás, o Gonçalo, já agora só para terminar e avançarmos para o tema seguinte, mas antes disso, uma questão para os três. Porque o Gonçalo tocou nisso e hoje, em Portugal, a discussão depois andou à volta do tomate ser o fruto ou não. Não é isso que eu quero que vocês me deem a vossa opinião, se o tomate é um fruto ou não. Mas esta redução do IVA em determinados produtos, isto, vamos lá irá funcionar, ou as coisas, o preço vai continuar igual, quer dizer, e apenas se vai deixar de receber IVA nos pepinos, não é? Ou não? Ou vocês acham que vai haver uma redução de preços naqueles produtos? Vai mudar tudo, José Carlos. Tudo. Vai mudar? Tu és crente. Tudo, claro que sim, então não sabes, claro. É crente. Tudo. A resposta é básica, não, claro que não. E estas margens perdem-se na cadeia de valor. Perdem-se sempre. Porque, como o Gonçalo explicou, ele explicou basicamente como é que isto funciona até chegar ao supermercado. Ou seja, uma parte das pessoas não tem noção disto. Porque nunca tiveram negócio, pronto, trabalham no escritório ou vivem. E as pessoas que escrevem nos jornais, os jornalistas, vivem em Campo de Ourique, na Lapa, nas Avenidas Novas. Nunca saíram da cidade. Pronto. Eles vão à cidade, vêem um caracol, parece que vão ver uma vez sem vida selvagem. É isto. Então, é esta gente que aparece nos noticiários à noite. E no fundo são influências da opinião da maioria dos portugueses. Essa que é essa. São estes que a mim me assusta. E então vocês, quer tu, quer o Gonçalo, a falarem de jornalismo, vocês foram buscar os jornalistas, e logo os jornalistas portugueses, por amor da santa. Eles são, nós, infelizmente... mas enfim. Bem, vamos avançar, saímos... Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Para fechar? Não, mas ele não via a minha pergunta. Diz, Vítor. Não, só para dizer que... sobre o IVA. Não estou à espera que os produtos baixem de forma radical, mas qualquer baixa de impostos para mim é relevante. Portanto, sim, venham mais. Eu não vi respondida à minha pergunta de porque é que a inflação em Portugal teve tanto impacto na venda dos produtos alimentares em Portugal, fenómeno que não se vê noutros países com inflações semelhantes ou superiores. Olha que eu acho que há, Diogo. Os preços que eu vejo aqui na Alemanha cresceram de uma forma... Eu não tenho a mesma percepção que vocês têm dos supermercados aí, mas aquilo que eu tenho visto aqui, a Hungria tem 23% de inflação, portanto acredito que também tenha sobrado para os produtos alimentares. Não é? Se calhar é a percepção que nós temos é que na nossa freguesia está sempre tudo pior, mas não sei se será pior em Portugal. Tem a ver com o rácio também do que ganhamos. Sim. Mais uma vez a questão do que ganhamos é muito importante. E depois tem a ver com custos, porque nós não produzimos quase nada. É a questão, nós importamos tudo, ou quase tudo, deixamos de produzir tudo. Obviamente, se noutros países a inflação sobe, nós quando cá chega está muito mais caro. Claro que há pequenos produtores, há a cereja do Fundão e há as maçãs de Alcobaça, mas o resto das coisas não se... vem tudo de fora, tudo. Uhum. Pronto, vais ver isso é um dos problemas a origem dos frescos em qualquer supermercado. Encontras 3 ou 4 portugueses, o resto é tudo de outros países. Então estás a pagar aos outros todos, toda a gente tem que ganhar até ele chegar aqui. Por isso é que é mais caro, porque deixámos de produzir tudo. Isso é a principal dúvida minha em relação à fixação de preços, é precisamente sobre se vamos negociar com os fornecedores ou com os produtores, tínhamos que negociar na Costa Rica, não é? E nós não podíamos fazer o mesmo para os ordenados, ou seja, mandar vir ordenados de fora para nós, chegavam cá mais altos. Se é só mandar vir, venha. Exatamente, fazíamos como o resto dos produtos. Ok, vamos avançar. Saímos do país, já chega, vamos até lá fora. O nosso convidado para o tema internacional quer debater o colapso da banca e o papel dos bancos centrais no caminho para a servidão. Sim, hoje os temas realmente, pimba, são todos. Isto serão apenas palavras tuas, Dr. Vítor Raposo, porque eu adoro os bancos
e tenho a dizer que são organizações encantadoras, muito solidárias, amigos do seu amigo e que nunca me pressionaram para pagar as prestações que eu tenho em atraso dos meus 11 empréstimos. Portanto, Dr. Vítor, colapso da banca, pá. Eu quero-te recordar que este não é o local para fake news, ok? Isto quer dizer, Ok. o que é que tu queres dizer Não, com não. o colapso do sistema bancário? Isto alguma vez aconteceu na vida? Bom, adorei o teu disclaimer, não é? Claro. O teu disclaimer é bom, pronto. Já sei que tu és muito amigo dos banqueiros. Bem, depois da queda do SVB, pronto. Sempre há coisas que já estavam desde... Esta preparação já vinha de país desde 2008. Em termos concretos de bancos comerciais, não é? O SVB fez muita coisa mal feita. Vou tentar explicar aqui o que é que... Senão o pessoal adormece e o Diogo também vai adormecer com essa conversa mais séria. Eu também sou um curioso da economia, ou seja, esta não é a minha área. Gosto de estar por dentro da parte mais mundana. Isto mexe depois com a vida das pessoas. É porque a realidade, no fim do dia, é uma de bigorna. A verdade é sempre inflexível. A realidade é sempre inflexível. O que acontece na realidade influencia sempre toda a gente. Esse é um facto que eu gosto sempre de pensar, porque por isso eu gosto de estar sempre atento ao que é que está a acontecer na realidade, independentemente de eu concordar ou não com ela, mais vale saber o que é que posso contar. Dito isto, este disclaimer, vem para aí uma queda do Deutsche Bank, pelo menos o pessoal dos credit default swaps está fortemente nisso. Pronto. Não sei se já viram o filme A Queda. Se não viram, vejam. Explica basicamente o que aconteceu nessa altura. Eu queria levar a coisa num sentido mais profundo, que é qual é que seria a medida essencial que, uma vez implementada, representaria um passo definitivo rumo à liberdade. Porque no fim do dia somos todos escravos aqui do dinheiro e da divisa e da expansão da monetária e tudo mais. Ou seja, colocando isto de outra forma, qual é que seria a medida sem a qual o avanço da liberdade é totalmente impossível? Para alguns economistas libertários e entusiastas de liberdade, com quem eu debato e falo e tudo mais, em geral, eles não se contentam, ninguém nunca se contenta em assinalar só uma medida. Pronto. É sempre muitas. Eu basicamente fiz aqui um conjunto de 10 medidas que todos concordam. Podem não ser estas e não há propriamente um grau de importância em todas elas. Reduzir acentuadamente os gastos do governo, reduzir acentuadamente todos os impostos, desregulamentar e desburocratizar todos os setores da economia, descriminalizar a produção, a venda e o consumo de todas as drogas, abolir ministérios e agências reguladoras, privatizar todas as empresas do Estado, acabar com a segurança social compulsória, obrigatória, liberalizar o porte irrestrito de armas, acabar com o monopólio do Estado sobre a justiça e a segurança e acabar com a obrigatoriedade do diploma. O nono ano e ensino público e essas tretas todas. Ou então ter não sei quantas escolas que têm que ter um ensino público, depois há exceções. Ainda mesmo que uma destas medidas fosse adotada, o que já seria altamente assinalável, pronto, apenas uma já seria um caminho qualquer. Entre todas estas medidas, a minha preferida, aquela que para mim é a mais importante de todas, é reduzir os gastos do Estado. Porquê? Porque essa é a fonte de toda a tirania. É por meio dos gastos que o Governo consegue impor, aplicar e fazer cumprir todos os seus éditos. Os gastos do Governo são a origem da nossa servidão. São eles que financiam a própria máquina arrecadora de impostos, as burocracias e agências reguladoras, que proíbem a livre concorrência, a criação e perpetuação de dezenas de ministérios, a maioria deles todos inúteis, só para alimentar a sua própria clientela, e dos seus milhares de parasitas que o Estado tem. A criação e manutenção de empresas do Estado que não apenas monopolizam o mercado, como também são invariáveis cabides de empregos, como todos sabemos. E pronto. Isto só para citar assim as mais importantes. Mas para mim, uma única medida que isso seria adotada e representaria um duro golpe, em todas as outras seria, sem dúvida, a redução dos gastos do governo.
por isso, mas há um facto muito incómodo e que está relacionado com a queda da banca. Os gastos do governo nunca serão reduzidos enquanto houver um Banco Central. Porque não apenas a teoria explica, como a própria prática já explicou isso. Ou seja, não há um único país no mundo, desde a segunda metade da década de 70, quando deixámos de ter o padrão moeda-ouro, quando deixámos de ter isso, não há nenhum país no mundo com um Banco Central que tenha genuinamente reduzido os seus gastos. Todos eles têm aumentado os seus gastos. O Banco Central tem duas funções neste momento técnicas. Vou tentar explicar isto de forma mais simples, também para, em caso de nos entenderem. Que é, o sistema bancário é protegido pelo Banco Central, que carteliza esse sistema bancário de bancos comerciais e permite que este opere com reservas fracionárias. Uma reserva fracionária é, o banco tem €1, pode emprestar 10. Mais ou menos é isto. Isto cria uma certa expansão monetária. Pronto. Mas se fosse só bancos comerciais, esta expansão seria mais ou menos limitada. Pronto. Pela própria fração em si. É como faço entender. E o segundo é financiar os déficits dos governos. Para o governo gastar, o governo arrecada dinheiro. Arrecada dinheiro em impostos, é óbvio, mas também a títulos de via, ou seja, de dívida. E por essa via, o que é que ele faz? Ele emite essa dívida para os bancos comerciais, diz vamos ter esta dívida, o Banco Central empresta aos bancos comerciais, os bancos comerciais compram a dívida dos Estados. Neste momento está totalmente... Nem o Banco Central tem mão nisto. Isto está completamente desregulado. Então, a Espanha emite 220 mil milhões de dívida, está a criar mais dinheiro. De onde? De lado nenhum. O dinheiro não existe. Isso vai sempre criar o quê? Expansão monetária. O que é que acontece? Caso não existisse um Banco Central, a quantidade de dinheiro na economia, mantinha-se relativamente constante. Era basicamente sempre a mesma coisa. Poderia ser aumentada temporariamente pelo sistema bancário, caso eles praticassem as tais das reservas fracionárias, mas essa expansão seria relativamente restrita. Sendo assim, a quantidade de dinheiro relativamente constante, havia um limite tanto para a quantidade que o Estado podia arrecadar via impostos, quanto para a quantidade que podia pedir emprestado aos bancos. Se o Estado, imagina, começa a pedir muito dinheiro aos bancos, depois os bancos não têm dinheiro para emprestar às empresas, para emprestar às pessoas, a taxa de juros sobe, começa a arrecadar mais impostos, as pessoas revoltam-se, tem revolta popular. Ou seja, isto caso não existisse um Banco Central. Então o Estado ia ter muito mais cuidado. Isto é quase como tu teres um filho que gasta um monte de dinheiro até que tu lhe cancelares o cartão de crédito. Acabou-se. Pronto. Pois. Depois o gajo vai ter que andar na linha. É a conversa outra vez do papá, não é? Quer dizer, aqui... É um bocado isto. Mas o que acontece neste momento é que com o Banco Central, os limites para a expansão do governo e para o governo, imagina, é inadmissível, é impossível. Como é que tu consegues imaginar? Mandaste todas as pessoas para casa e conseguias ter dinheiro para quando houve os lockdowns e os layoffs e conseguias estar aqui a imprimir dinheiro e a dar dinheiro às pessoas. E obviamente isto iria acontecer. Vou tentar voltar um bocadinho atrás. Eu estava a falar da questão das reservas fracionárias. Basicamente, quanto mais o Estado se endividar, quanto mais o Estado pedir dinheiro emprestado, menos dinheiro sobra para os bancos emprestarem às pessoas. Em consequência disso, maiores serão os juros cobrados pelos empréstimos às empresas, pessoas, privados. E mais impostos o Estado teria que criar, caso não existisse um Banco Central. Então as pessoas iam revoltar-se contra esse governo. Não é por acaso, quando há inflação, no fim de um sistema, de um momento, de um ciclo económico inflacionário, os governos que lá estavam caem todos. Nós podemos ver isso, imagina, na Rússia, a exceção do Hitler tem a ver com um ciclo económico de superinflação. Portanto, há muitos exemplos que provam esta teoria. O que acontece é que, neste momento, os limites sobre a expansão do governo em todas as áreas da vida, como aconteceu, fiquem em casa, tomem esta vacina da Big Pharma, pagamos nós, é de borla, testes à borla, à bruta, né? Essas coisas todas. Quem é que pagou isto? Isto não é à borla, isto não é grátis. Né? Aliás, é como a SNS ser grátis. A única coisa que o Estado tem são as paredes que lá estão, tudo lá é Octafarma. Basicamente, portanto, não venham com tretas. Mas pronto, sempre que há algum déficit, o que é que eles dizem? Ligam para o Banco Central e dizem, ligai as máquinas. A gente
Só que há um intermediário. O intermediário consegue continuar a emprestar dinheiro às pessoas, consegue pensar assim, se tu fosses um banqueiro, eu sei que tu gostas muito dele, Zé Carlos, mas se tu fosses um banqueiro, vê a questão desta forma. Se tu fosses um banqueiro, tu pensas assim, pá, eu vou emprestar a estes gajos, que estes gajos estão-me a garantir, um Estado não vai à falência, a probabilidade de default é quase nula, eu empresto a estes gajos dão-me um título de dívida garantida, eu chego ao Banco Central, os gajos dão-me o dinheiro, e eu continuo a ter dinheiro para emprestar às empresas e às pessoas, para eles fazerem mais dívida, e eu ganho dinheiro dos dois lados. E tenho metade da dívida está segura. Basicamente é assim que os bancos operam. Pronto. Um dia isto dá um estouro. Não é? Porque isto é assim, quando crias uma bolha, a bolha vai criando. Em 2008 já arrebentou com a Lehman Brothers. O Deutsche Bank está falido desde 2008. Não é agora. Até foi insuflar a bolha. Quanto mais insuflas, mais ar precisas de meter lá dentro. Basicamente é só isso. Ou seja... E tu suspeitas que o Deutsche Bank está mesmo para arrebentar? Penso que a falência do banco já aconteceu. Pois. Okay? O que é que a maior parte dos bancos tem? Neste momento, os bancos têm dívida de Estados falidos. Como estava a explicar. Quando um Estado está a emitir dívida, o Estado está a dizer, não é o Zé, nem o Manel, nem o Jaquinho que vai pagar hoje, mas é o João, o Pedro, a Joana e a Maria que vão pagar amanhã daqui a 30 anos. Ou 40, tu estás a hipotecar pessoas que ainda nem nasceram. Tu nasces com dívida. E isto só é possível porque há um Banco Central que a emite, que a segura por trás. De dinheiro de fiat não vale nada. Este dinheiro não está relacionado com nada, está relacionado com confiança. Se tu amanhã o Deutsche Bank cai, vão cair montes de bancos. Porquê? Porque vai toda a gente a correr para as caixas ATM levantar o dinheiro. Então o segredo é não ter dinheiro, não é? No banco, que é aquilo que eu faço. Eu estou à frente do meu tempo. Agora a questão, pronto, só para concluir aqui esta questão. Sim. Todas as pessoas de direita, conservadores e tudo mais, que não querem, esse é que é o meu ponto fulcral deste tema para mim. Todas as pessoas de direita, sejam os conservadores, sejam libertários, liberais clássicos, liberais sociais e o que parta. Os bloquistas. E liberais toda a linha também. Liberais toda a linha, exato. Isso mesmo. Obrigado, Gonçalo. Essa pessoal de esquerda, a questão é, para os de direita que não querem ver os governos de esquerda com inúmeros programas para perverter a moral e os bons costumes, devem pedir a abolição do Banco Central. Todas as pessoas de esquerda que não querem um governo de conservadores impondo a sua moral e os seus bons costumes, devem pedir a abolição do Banco Central. Todos os países hoje são menos livres do que eram há uma década. Em todos os países onde há um Banco Central, a liberdade regrediu. A questão monetária, para mim, é hoje o assunto mais pertinente para quem preza a liberdade. Empresa do Estado, agências reguladoras, ministérios, perdem todos importância frente à máquina de criar dinheiro que é o Banco Central. Todos estes organismos do Estado, que existem no Estado, não resistiriam um ano sem a primeira, que é o Banco Central. Acabem com o Banco Central e a maior parte das despesas que nós temos a pagar impostos desaparecem no Estado. Muito bem. E ficamos, e podíamos fechar o episódio por aqui, porque esta foi a bomba. Acabar com o Banco Central. Mas eu queria perguntar, há aqui uma questão que entretanto se levantou, que é o facto de que isto... Ouvem-se muitas, é claro que isto são, nós também temos as nossas, toda a gente tem direito a ter a sua opinião, há muitas opiniões que surgem e há aquelas teorias mais conspiratórias que se lembraram de dizer que isto é tudo culpa dos amigos do Trump. E a minha pergunta, Diogo, para ti isto é uma teoria conspirativa, há quem diga também que tu és um amigo das teorias da conspiração. São mais línguas. Eu queria ouvir a tua opinião em relação à primeira, que isto é tudo uma teoria dos grandes capitalistas, culpa dos grandes capitalistas, e eles é que querem destruir o mundo e acabar com isto tudo. Para mim, a banca é uma entidade mística, etérea. Ou melhor, eu percebo no fundamental em que é que consiste e como é que funciona o sistema bancário, mas toda a retórica sobre a banca e tudo o que se fala sobre a banca, para mim, é absolutamente indecifrável.
Isto porquê? Porque eu tenho uma opinião que de facto não costuma cair bem nos meios políticos em que me insiro mais. Ou seja, eu acredito que o Estado é um cancro na economia e que a riqueza e a prosperidade são criados pela iniciativa do indivíduo e pelo altruísmo forçado a que obriga o sistema de troca livre. O que significa que eu estou mais próximo de liberais e de amantes desse grande capital. Por outro lado, eu acho que o sistema bancário é uma fraude. E é fraude, e por que eu acho isto? Porque leva a cabo práticas burlonas que se eu e tu tentássemos fazer, estávamos na cadeia. Que, desde logo, emprestar dinheiro com juros, emprestar com juros, desculpem, dinheiro que não têm. Como é que isto é legal? Nós aceitamos isto com naturalidade porque foi assim que sempre vivemos e é o sistema no qual nos sustentamos, mas isto é pornograficamente indecente. A minha dúvida é, e pode responder aqui alguém se sentir apto para tal. Eu há bocado falava das pessoas que pareciam ignorar as regras básicas da economia, mas a verdade é que as mesmas pessoas que parecem muito perturbadas com o facto de bancos centrais e governos e etc. imprimirem dinheiro que sem valor, imprimirem dinheiro do nada, trabalharem com dinheiro criado a partir do nada, por que essas mesmas pessoas não veem com a mesma preocupação que bancos o façam? Portanto, a diferença parece aqui ser se é uma entidade pública ou uma entidade privada, mas nós sabemos que a promiscuidade das duas é de tal forma escandalosa que no caso de falência, como se adivinha agora em breve, os bancos sabem que poderão contar com fantoches bem instruídos, esses fantoches são os nossos governantes, que os salvarão com o dinheiro do trabalhador comum. Portanto, porque é que bancos centrais criarem dinheiro a partir do nada não é um problema, mas bancos fazerem-no e lucrarem com isso não é um problema? A dúvida, admito que possa parecer muito ignorante, mas é legítima, é honesta. Porque deixa-me só responder já aqui, só brevemente aqui. Eu quero. O que eu penso, que é, se tu tiveres, há aqui uma questão, há em muitos países é proibido queimar dinheiro, nos Estados Unidos é proibido, é crime. No Brasil não sei se na Europa não pesquisei para saber isso, mas em muitos países o que quer dizer que o dinheiro não é teu, mesmo que tu tenhas depositado no banco. Pronto, o dinheiro é de alguém, neste caso é do FED, é do Banco Central. É do sistema, não é? É do sistema, não é? Pois é isso. E porque é que isto não incomoda as pessoas? Como não incomoda as pessoas serem assaltadas por um indivíduo, mas se for o Estado e o IRS a virem à tua casa fazer uma auditoria para saber o que é que tu tens e roubarem-te, roubam-te, porque na realidade se tu não pagares os impostos vais preso, é um roubo na mesma. Portanto, e isso não incomoda as pessoas. Pois é isso. É a mesma coisa. Muito bem. Gonçalo, tu que és um homem dos números, das tabelas, das estatísticas, ajuda-nos lá. Porque aquela cena do silicone eu ainda entendo, ok? Mas agora, chegarmos à Suíça e o crédito suíço, estás a ver? O que é que aconteceu ali? Quer dizer, o Vítor já respondeu, mas... O Vítor já respondeu e ele também lembrou-me que eu tenho conta no Deutsche Bank e agora estou a pensar na vida. Portanto, obrigado. Amanhã às 8 da manhã vou estar à porta a dizer para me devolverem o meu dinheiro. Bem, o problema do Mas eles acabaram de dizer que o dinheiro não é teu. O doutor Vítor Raposo também te disse isso. Pois, mas mesmo não sendo meu, eu prefiro tê-lo emprestado cá em casa. O grande problema do crédito suíço, que, como o Vítor Raposo já disse, vem de trás, vem de 2021, porque meteram uma carrada de dinheiro num hedge fund americano chamado Archegos Capital Management, e quando este fundo colapsou, em 2021, veio um prejuízo que se estima em mais de 4 bilhões de dólares. Portanto, foi... a crise na banca, neste banco especificamente, também tem uma se calhar uma má gestão, eu diria, não percebo do assunto para fazer esse julgamento, mas parece-me que encravar 4 bilhões de dólares num único fundo de investimento não é a coisa mais prudente. Nós dizemos diversifiquem os vossos investimentos e estas pessoas se calhar não pensaram nisso.
E isso puxa um pouco o comunista que há em mim, aquele 1% que todos temos. Há quem tenha mais, eu tenho só 1%. Eu não tenho nada contra a banca, metade da minha carreira foi e é ligada à banca, mas a sensação que dá é que quando os bancos dão lucros, esses lucros são para os conselhos de administração e para os acionistas, e quando dão prejuízos, então é para o Estado e para os contribuintes. E isso, independentemente da explicação económica para justificar o facto, do medo do sistema a ganhar medo e isso se refletir depois no resto dos bancos, independentemente da explicação, não está certo. Filosoficamente, em termos éticos e morais, isso não pode estar certo. Agora, estes problemas também aparecem ou ficaram mais destapados porque a economia mundial está numa fase complicada, muito mais complicada do que a maioria pensa. Não é? A maioria de nós anda aqui um bocado com a cabeça enterrada na terra sem perceber o que é que está realmente a acontecer. Foram anos de taxas de juros a preço de nada, governos a despejarem dinheiro na economia sem que existisse uma real necessidade para isso. Disseram às pessoas para ficarem em casa e salvarem vidas, mas elas agora arriscam-se a ficar sem casa por causa disso. E a cereja no topo do bolo, pelo menos no caso europeu, uma guerra que nos levou a perder o nosso principal abastecedor de energia, e o Vítor disse no início que a energia é parte da riqueza de uma nação, é tudo, a energia é tudo, e na minha modesta opinião foi um supucu, mas um suicídio sem glória, que pagaremos durante gerações, e há uma certa ironia nestas coisas. Disseram-nos que era preciso boicotar tudo o que fosse russo para levar a economia russa ao colapso, e entretanto são os nossos bancos que estão a colapsar. Não parece haver uma causa e efeito entre as duas coisas, não é isso que eu estou a dizer, mas o empobrecimento da Europa levará com toda a certeza a mais acontecimentos desta natureza, e este é o início dos problemas no sistema bancário, não é o fim. Deixa-me só aqui dizer uma coisa também, que é, tu tens um outro problema europeu, que é que a Europa não cresce há 20 anos. Há 20 anos, é assustador. Sim. Não cresce há 20 anos, percebes? E isso quer dizer o quê? Além da questão da guerra e dos bancos, os nossos estarem a cair e os deles não, neste momento existe os BRICS, vai o México entrar, a Arábia Saudita já se meteu também para entrar, vai o Qatar. O que se está a juntar, além nisto tudo, tu tens um sistema, um mundo inteiro, neste momento, contra a sociedade ocidental. A sociedade ocidental largou a globalização. Porquê? Porque os Estados Unidos largaram a globalização. Porque os Estados Unidos, neste momento, não precisam do resto do planeta. Os Estados Unidos é o maior país do planeta. Tem não sei quantos portos de água profunda na sua costa pacífica. Tem sementes, tem agricultura. Eles são independentes do resto do mundo. Eles, enquanto precisavam do resto do mundo, principalmente por causa do petróleo, entravam em guerra com isto e aquilo. Agora descobriram o fracking, já não precisam de mandar dólares para ninguém. E isto vai dar um estouro para todos os outros que estavam a fornecê-los a eles. Basicamente, então basicamente é isto que vai acontecer. A globalização acabou. O que vai acontecer agora vai ser matérias-primas que eram muito baratas. Tínhamos taxas de juros negativas e as matérias-primas eram baratíssimas, vão ficar muito, muito mais caras. Muito bem. Podíamos terminar desta forma, tão positiva, mas não. Vamos terminar o episódio desta semana de uma forma mais graciosa, como habitualmente, aliás. Vamos ainda assim terminar com o Gonçalo, esse modelo de homem branco, vegan, supremacista, e que quer trazer como tema internacional o Uganda. Isto porque, se bem entendi, e vais-me corrigir se eu estiver enganado, o país quer condenar à morte quem ande com uma bandeira cheia de cores. Portanto, suspeitas que isto é um caso de ultranacionalismo? É bem mais do que isso. O Uganda, que já em 2014 tinha tentado aprovar uma lei que condenava à prisão perpétua atos homossexuais e criminalizava a promoção ou o apoio à homossexualidade, e já na altura a lei foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, surgiu e foi aprovada uma nova lei que condena a mera identificação. Isto significa que se alguém se identificar como LGBT, está a cometer um crime, sendo a chamada homossexualidade agravada punível com pena de morte. Os direitos nós fazemos aqui de vez em quando umas piadas e falamos umas coisas, mas a verdade é os direitos dos gays, lésbicas e bissexuais são direitos humanos, e este tipo de atentados à dignidade humana, que não são exclusivas do Uganda, já vou a essa parte,
não são ataques apenas às pessoas daquela comunidade, ou não sei se podemos chamar comunidade, mas daquele grupo, são ataques a todas as pessoas que acreditam na liberdade e na autodeterminação dos indivíduos. Aqui, propositadamente, não estou a incluir as outras letras do alfabeto, os T's e os Q's e o resto que se segue, porque não coloco na mesma balança, nunca coloquei, o direito de adultos amarem quem quiserem, é importante frisar aqui a palavra adultos, e tudo o resto que infelizmente se colou este grupo para ganhar uma legitimidade que não tem. Mas isso é outro assunto. A homossexualidade é criminalizada em cerca de 70 países, metade em África, o resto, com algumas exceções no Caribe, está na Ásia, principalmente no Médio Oriente. Isto remete-nos também para a conversa que nós tivemos aqui, não sei se foi na semana passada ou há 2 semanas, do relativismo cultural. No fundo, a crítica que julgo que até foi o Diogo que fez ao relativismo cultural. As culturas não são todas iguais e não valem todas o mesmo. Por mais que nos queiram vender esta canção, não são. E não venham com a desculpa de que, mas a Europa também já fez isto. Isso é relativizar os direitos das pessoas. Não há justificação cultural ou desculpa ou o que quer que seja que justifique a ideia de que é possível acreditar que enforcar pessoas porque é um errado é justificável do ponto de vista ético, judicial ou o que quer que seja. Mas isso também nos devia servir para lembrar do privilégio enorme que temos e que muitos não apreciam, porque vivemos num tempo estranho, o privilégio de vivermos em países que são o farol dos direitos humanos do mundo. Os direitos LGB, aqui inclui também o T, na Europa e nos Estados Unidos andam focados em pronomes e em obrigar-nos a fingir que a biologia não existe, enquanto em algumas partes do mundo são uma questão de sobrevivência. E eu quis trazer este tópico porque é um tópico que é importante, é um tópico que é essencial e que infelizmente se perde porque há muita poeira à volta dos chamados grupos LGBT e este tipo de coisas deviam nos chamar a atenção. Há locais no mundo em que existem problemas a sério e isto faz-me pensar e faz-nos pensar. E eu aproveito para perguntar ao Diogo, que partindo do princípio que a comunidade LGBT no Uganda não é branca, se isto também pode ser englobado numa questão de racismo. Não sei. Sabes que a parte curiosa aqui é que dos países mundiais em que é ilegal, em que a homossexualidade está ilegalizada e é criminalizada, mais de metade fica em África, efetivamente. O que nos pode, uma mente perversa poderia pensar que seria mais doloroso ser gay em África e, portanto, as penas são mais severas. Mas isso é uma mente perversa que entraria... Já sabia que para preparar Já bacalhaste o tópico. Não, porque e agora mais a sério, nós muitas vezes falamos muitas vezes, e a questão do relativismo cultural que o Gonçalo colocou é legítima, e eu falei dela do último episódio que tivemos com a nossa convidada aqui, a Raquel, a propósito do Irão e do feminismo no Irão. E nós aqui muitas vezes falamos de como este movimento, e o Gonçalo referiu-se a eles muito bem, como o movimento LGBT, como o movimento LGBT foi tomado por uma catrafada de pessoas, enfim, pessoas inseguras, pessoas confusas, pessoas, muitas delas doentes mentais, pessoas que não se integraram e que navegaram este mar de vitimização e até originou uma profunda cisão dentro do movimento LGBT e muito do que nós sabemos hoje em dia da perversidade que lá se passa, sabemos de dissidentes que originalmente lutavam pelos direitos gays, pelos direitos dos gays, das lésbicas, que, tal como o Gonçalo disse, é precisamente esta nossa preocupação moderna com pronomes e com este pós-biologia está relacionado precisamente com estes problemas já terem sido maioritariamente ultrapassados e creio até que neste momento, e isto não é a minha opinião apenas, é de muitos gays e muitas lésbicas, que é altamente contraproducente todo este arco-íris 2.0 que se criou, que é pura insanidade, que nada tem a ver com uma causa humanitária e que prejudica por dois lados. Prejudica porque prejudica por três até, prejudica porque descredibiliza por completo
a luta legítima de um grupo de pessoas. Em segundo lugar, porque o movimento da aceitação da transexualidade como uma coisa comum e aceitável faz com que haja um fenómeno atual que é, não há forma agradável de dizer isto, a não cortar pilas a gays. Porque lhes é concedida a ideia de que a sua feminilidade é porque eles são mulheres, não é porque são homens com preferências diferentes da maioria. Nós tivemos um caso muito curioso em Portugal. Nós tivemos um caso de polémica de homofobia envolvendo Cláudio Ramos e Manuel Lisgocha. Foram acusados de homofobia pelo nosso incrível Jet 7. E isso aconteceu porque, numa emissão de um programa, um concorrente gay virou-se para eles e disse, em jeito de piada, algo do género, estamos aqui só entre mulheres ou entre meninas. E acho que foi o Gocha que teve uma reação em que disse, não é por eu ser gay que sou menos homem do que ninguém e não passo a ser mulher por causa disso. Isto era a posição tolerante, antigamente. Não, ele não é menos homem por ser gay. Hoje em dia, a posição, ele não é menos homem por ser gay, é homofóbica. Porque a posição LGBT-friendly ele nem sequer é gay. Ele é uma mulher. Isto vindo das mesmas pessoas que não querem que nós confundamos género com sexo, com orientação sexual. Tudo isto é, obviamente, uma salgalhada de pessoas mimadas que devem, e ainda bem que o Gonçalo trouxe, voltar às origens e perceber que este movimento não surgiu por causa das suas mimadices, surgiu porque há pessoas a morrer por amarem errado, são boas estas chapadas de humildade neste movimento progressivamente fascisoide. Muito bem, então eu aproveito o facto de estar cá um doutor, convidar um doutor não foi inocente, os doutores comentadores são sempre especialistas em tudo, e porque gostávamos de dar a última palavra ao nosso convidado, doutor, por favor, explica-me lá porque é que eu fico sempre com a sensação de que as redes sociais parecem tolerar este tipo de situações em África. O Gonçalo já insinuou um bocado isso há pouquinho, pelos vistos andamos preocupados com os pronomes e os Estados Unidos andam preocupados com os pronomes e o Canadá ainda mais, mas depois parece que não se fala muito destas questões a sério, quer dizer, aqui querem-se matar pessoas, não é? Isto é um problema meu? Tens algum remédio para prescrever? Eu penso que isto acontece da mesma forma que se o problema não fosse no Uganda, tivesse sido em Montabrão ou na Amadora. Ninguém queria saber. Pronto. Nunca seria notícia porque o pessoal de Campo de Ourique, Lapa e Avenidas Novas não vai para esses sítios nem fala com esse tipo de pessoas. Portanto, basicamente passa por aí. Ou seja, o movimento LGBT AZ Dragon Ball foi basicamente tolhido por uma esquerda, completamente louca. O que eu tenho a dizer sobre essas pessoas, algumas delas com problemas mentais graves, é verdade, mas muitas não. Apenas frágeis, muitas não são. A minha questão é, eu como libertário não me diz, ou seja, eu não me importo nada que uma pessoa possa ser homofóbica, possa ser um objeto racista, estou um pouco marimbando, desde que ela guarde as observações dela para si própria. Portanto, desde que ela não interfira na liberdade do outro, para mim isso é que é um direito humano. É o único direito que eu respeito verdadeiramente, é o direito à não agressão. Pronto. É só esse. O resto, ou seja, estes grupetas todas a pedirem mais direitos para isto e para aquilo, não me diz nada. Pronto. Não me diz nada porque são direitos sobre uma classe específica, como os professores estarem a fazer greve, ou os camionistas da CP, ou os camionistas da CP, acho que não faz muito sentido. Não, os camionistas da CP eu achei muito bom, isso é muito bom. Não, os condutores da CP não fazerem greve, ou seja, são sempre grupos a pedirem mais benesses para o seu grupinho de amigos. Obviamente há pessoas a morrer no outro lado do planeta como o Gonçalo disse bem, nós estamos num sítio que respeitamos
Estamos numa cidade de privilégios, super privilegiada, e respeitamos todas essas opções, e as pessoas não fazem, nem têm noção do quão privilegiadas são por viver numa cidade assim, que é a primeira que existe na história da humanidade. Porque há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, estas pessoas não tinham a mínima hipótese de ter este tipo de conversa. Portanto, pronto, basicamente é assim que eu termino também a minha participação. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que as coisas, que a vida não evolua, quer dizer, nós não podemos ficar agarrados com claro que sim, essa ideia há 100 anos atrás. Não, claro que sim. A única questão é, muitas destas coisas, por exemplo, aqui neste caso é um Estado. Novamente, o Estado é o principal perpetuador deste tipo de diferenças. O que é que o Estado tem a ver com... Ou seja, nem para o bem, nem para o mal, nem para uma discriminação positiva, nem negativa. O Estado não tem nada a ver com isso, não se deve meter. E é só isso. A única coisa que se eu agredir alguém, eu tenho que responder por esse crime. Pronto, mais nada. Seja ele uma agressão verbal, física, o que for. Eu tenho que responder por isso. Pronto, é só isto que eu até admito existir algum nano, mini, micro-Estado. Só aqui neste ponto. Pronto. Até assumo aqui que possa existir. Mas é só isto. Agora, eu sei por princípio, para mim, é não agressão. E isto é válido tanto para o Estado como para as pessoas no seu geral. Portanto, não concebo grupetas com lutas específicas sobre direitos específicos. Todo o direito que existe é algo roubado a alguém, a um terceiro. Bom, se é desta forma que fechamos, chegamos ao fim do 10º episódio. Muito obrigado ao Dr. Vítor Raposo por esta consulta extraordinária. Obrigado a todos os que nos ouviram até aqui. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever a nossa plataforma de podcast ou no YouTube. Não custa nada e tonifica o corpo, experimentem. Críticas, opiniões ou insultos, desabafem, deixem nas caixas de comentário dos podcasts, do YouTube ou outra qualquer nas redes sociais. Estamos em todas, até no TikTok, mais agora que o querem proibir. Aquelas e aqueles, ou outra coisa qualquer, que nos motivam semanalmente com comentários positivos, obrigado. Vocês não estão a ver, mas eu estou-vos a piscar o olho num sinal caloroso de agradecimento. Continuem, o nosso ego é enorme, ainda aguenta com muitos mais dos vossos comentários positivos. Os Homens do Fraco voltam para a semana. Até lá, boa semana para todos. Diogo, Gonçalo, Vítor, um grande abraço. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, não. Até para a próxima.